Beleza, então, vamos lá. Então, chegamos aqui nesse próximo slide, aonde fala sobre alguns cuidados, né, em relação à fonte de alimentação, né? Então, fala coisas óbvias, né? Muitas das vezes a gente, nossa, isso aí é óbvio, né? É claro isso. Isso aí, assim, eu falo por experiência, né? Quando eu aprendi essa situação aí, pensei dessa forma e via outras pessoas acabar caindo nessa situação e ainda dava risada, achava engraçado, mas a gente acaba caindo uma hora ou outra, tá, gente? Isso daí é uma situação que é tão boba, uma situação tão óbvia, que você, na hora da pressa ou na hora de acúmulo de serviço, de atividade, de trabalho, você acaba, assim, simplesmente ignorando. E é aí que você acaba caindo nessa situação, né? Então, olha só, antes de ligar o computador na rede elétrica, né, nós temos que observar uma situação de extrema importância, né? Seria verificar o seletor de voltagem, né? Toda fonte tem na parte traseira, próximo ao cabo de energia, né, que entra a corrente alternada, tem uma chavinha seletora. Nós estamos vendo aqui, ó, uma é 115, a outra é 230, né? Aliás, é uma só, desculpa, falei duas, né? É uma só. E aí a gente vai empurrar, um lado aparece 230, aí ela está no 220, né? Se eu puxar para o outro lado, ela vai aparecer o número 115, que é o 110, tá? E é a chave seletora de tensão, né? De voltagem. Beleza? E o que acontece? Se o seletor estiver na posição errada, a fonte ela pode ser danificada. Tá? Isso se der sorte, pode ser só a fonte, né? Assim como outros componentes da máquina também pode causar danos. Tá? E uma coisa interessante aqui, ó, né? Olha só esse texto. A chave seletora é uma chave como se fosse uma tomada, né? Onde tem duas opções, a de 100, 110 e 220. A grande maioria já vem posicionada no 220 para evitar acidentes. Porque se a rede elétrica for 220 e a fonte está no 220, beleza. Ok. Agora, se a rede elétrica for 220 e a chave estiver no 110, aí você pode ter certeza que vai queimar a fonte. Tá? E vai queimar também a componente interno. Então, por segurança, não sei se vocês já montaram o computador assim da caixa novo, né? Que você desembala a fonte e vai pôr no gabinete. Essa fonte ela vem como 220, tá? Por padrão, ela vem como 220. Mesmo a grande maioria das redes elétricas dos imóveis, né? Por padrão serem 110 no Brasil, né? A grande maioria é 110. O 220 são projetos que saem fora do padrão, certo? 220 e mais empresas, né, que tem grande maquinário, aí já passa até 220, né? Vai para mais, dependendo do porte da empresa. Mas, enfim, o padrão vem 220, por causa desse detalhe aí. Ah, mas toda vez que vem a fonte, vem 220, tem que ficar trocando. Se eu esquecer de trocar, o que acontece? Não acontece nada. Mas vocês vão ter algumas situações ali no funcionamento que, obviamente, vocês vão perceber. Tá? Mas não vai gerar uma situação de dano, certo? Agora, ao contrário, sim. Né? Se ela vir a fonte no 110 e eu ligar numa rede de 220, aí vai causar dano, sim. Tá? Então, isso aí é uma situação de segurança também. Tá bom? Importante aí para a gente ficar atento a isso. Bom, dando continuidade, então, agora, uma outra situação comum que vocês vão ver no mercado, vão ouvir falar bastante disso, e agora vocês vão saber o porquê e saber explicar para as pessoas, né? Que os computadores, eles usam fontes de alimentação do tipo chaveada. Não sei se alguém já ouviu falar disso, mas é
É algo comum que os técnicos falam. A fonte de alimentação é chaveada. Ah, eu quero uma fonte chaveada, tá? Fonte de alimentação ATX para computador, ela é chaveada, tá? É uma referência a essa fonte, tá? O que se trata isso? É um padrão que faz uso de componentes eletrônicos comuns. Esses que nós aprendemos aí na aula de eletrônica, tá? Certo? Então, vocês podem ver, tem uma placa de uma fonte aberta aí, ó. E vocês vão reparar justamente o quê? Capacitores para armazenar energia, né? Temos lá um fusível, isso é questão de segurança, né? Fusível, varistor. Olha o tanto de diodo aqui, ó. Né? Os diodos. Aqui tem um diodo aqui também. Mais capacitores. Tem uma bobina aqui, ó, para gerar energia, né? Aliás, ela captura a energia que passa nela, ela cria um campo magnético e gera sua própria energia. Assim como os indutores. Tem um tipo de uma bobina interna neles, ó. Olha o tanto de indutores aqui, ó. Certo? E aqui os caras que fazem o chaveamento, ó. Nessas peças de alumínio aqui, ó. Tem pro lado de cá também. São os MOSFETs, né? Eles que fazem o chaveamento. O chaveamento, até mostrei para vocês no multímetro, né? Que dependendo da tensão, ele fecha a passagem da corrente, dependendo da tensão, ele abre. Né? Isso é o chaveamento. E esses componentes têm essa capacidade de fazer isso. Né? Eles fazem um chaveamento. Ora eles deixam passar a tensão, ora eles bloqueiam. Né? Eles fazem um tipo de chaveamento. Por isso que ela é chamada de fonte de alimentação do tipo chaveado. Pelos componentes eletrônicos que ela utiliza, né? Indutores, bobinas, capacitores, e por ter componentes eletrônicos ali fazendo esse chaveamento. Tá? Essa é a razão. E esse chaveamento é igual eu falei com vocês, ela faz digamos, um tipo de liga e desliga. Ela chaveia, né, a passagem da tensão ou não. Ok? E aí ela consegue gerar, né, dessa forma, né, através dos indutores, através dos outros componentes, gera e fixa uma tensão de saída. Saiu fora desse valor, pouquinho que seja, ela impede. Né? Ela só deixa passar aquela tensão exata. Ela fica chaveando. Né? Isso aí é a nossa fonte de alimentação aí do tipo chaveada. Ok? Dando sequência, gente, se tiver alguma dúvida aí, pode colocar no chat. Quem não quiser abrir o microfone aí para interromper a aula, tá? Eu respondo aqui. Quem quiser abrir o microfone também não tem problema, tá? Pode perguntar aí à vontade. Agora nós vamos entender o motivo, né, do ATX, tá? Nos dias de hoje é o padrão utilizado, né? Não é nem o mais, não. É o padrão utilizado, tá? O padrão ATX. Tá? Mas o que seria esse padrão ATX, gente? Olha só para vocês verem. A sigla significa tecnologia avançada, estendida. Isso significa o ATX. Tecnologia avançada estendida, porque ela é a evolução desse aqui de baixo, ó, o AT, que é a tecnologia avançada. E muito lá atrás, eu acredito que de vocês, acho que ninguém teve contato com esse padrão, existia o XT, tecnologia estendida. Tá? O XT é um padrão bem antigo, tá, gente? É um padrão de um dos primeiros microcomputadores que surgiram, certo? Aí, do XT, logo saiu o padrão AT, que durou uns longos anos aí, se não me engano, chegou até uns 10 anos, um pouco mais, talvez, não tenho essa informação exata, não. Mas aí, igual está falando aqui no slide, em meados dessa data aqui, ó, 1996, surgiu o padrão ATX. Tá? Esse padrão ATX, assim como o AT em relação ao XT, né, ele visou que avanços tecnológicos em cima do padrão anterior, tentando corrigir certas deficiências, né, do padrão anterior e acrescentando novos recursos. Tá? Esses recursos novos a gente vai aprender na próxima aula que voltar em fonte.
que a gente vai descobrir todos os recursos avançados desse padrão, dessa fonte ATX, inclusive a testes, ligação, etc., né? Mas a principal diferença eu vou falar para vocês aqui hoje, tá? E o que é a diferença desses padrões, né? São formatos de gabinetes, né? Padrões da placa-mãe, certo? De outros dispositivos também ligados à placa-mãe, né? Como a placa-mãe ela segue o padrão ATX, o gabinete também segue o padrão ATX, os outros componentes, outros dispositivos que vão estar ligados à placa-mãe, eles também seguem a placa-mãe. Tá? E isso inclui o quê? Novas conexões, novos padrões de comunicação, né? Daí para outras situações a mais. Tá? Então, alguns recursos, como exemplo, nós temos a fonte ATX, que são capazes do quê? De fornecer as tensões de 3,3 volts. Tá, gente? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que aqui nós temos o cabo de conexão do AT e o cabo de conexão do ATX. E aqui seria a conexão na placa. Só um exemplo, né? Aqui vocês podem ver que do padrão AT, as conexões, vocês vão encontrar lá, ó, as tensões de 5 volts, 12 volts e o zero, né, que é o terra, né, o nulo. Tá? Então, os padrões AT, não existia a tensão de 3 volts, certo? Já no padrão ATX, vocês vão encontrar o 3,3 volts, ó, certo? Então, já é uma melhoria, não digamos que seria uma melhoria, mas sim um avanço tecnológico, né? Agora, o porquê disso? Né? Por que tem os 5 volts, tem o 12 e teve que acrescentar o 3 volts? Acrescentou uma tensão menor ao invés de uma maior. Alguém saberia, raciocinando assim rápido, me dizer o porquê disso? O que vocês acham aí? Alguém tem uma ideia? Ninguém? Então vamos pensar um pouquinho lá atrás. Nós tivemos aquela aula de evolução dos computadores, né? Aquele vídeo, depois o slide, né? E, e fala sobre a intensa, o intenso estudo, né? Em fazer com que os componentes, principalmente sempre focando no processador, né? Que é o, é o dispositivo, é o periférico, lá é o componente interno da placa-mãe que mais é utilizado, né? Mais é sobrecarregado. Então, em determinado momento, a gente fala sobre a evolução tecnológica dele e depois múltiplos núcleos, sempre visando fazer com que a corrente, né, a energia elétrica não se sobrecarregue sobre ele, para ele não esquentar, não ter aquecimento, não ter o supercarregamento de atividade do componente, né? Não sobrecarregar ele tanto no processamento como em energia elétrica, né? Corrente elétrica e o aquecimento dele. Tá? Então, em determinado momento, esse avanço tecnológico fez com que memória RAM, que trabalha muito, processador, placa de vídeo, eles trabalhassem com correntes mais baixas, né? Vocês vão lembrar um pouco desse comentário. E as correntes, a gente comentou sobre essas correntes mais baixas, né? Desses componentes, justamente também nos reguladores de tensão que tem na placa-mãe. Os reguladores de tensão, eles pegam a tensão de 5 volts,
12 volts que recebe da fonte ATX, e o regulador de tensão, ele trabalha essa tensão para diminuir para o processador, para a memória, né, para a placa de vídeo, que usam tensões mais baixas. Tá? Então, era necessário ter uma tensão mais baixa mesmo, realmente, que é 3 volts. Né? E o 3 volts, ele é bem específico a esses componentes que trabalham com tensões mais baixas. Certo? Ah, então são componentes menos importantes? Não. Não, porque, na verdade, são componentes processador, memória, né? Só que eles trabalham com tensões mais baixas para não sobrecarregar o aquecimento, né? Não causar o aquecimento, mas eles conseguiram fazer com que trabalhasse com essa tensão para evitar esse aquecimento. Então, é mais do que importante essa tensão nova que surgiu no padrão ATX, uma evolução tecnológica em relação ao padrão AT. Tá? O que mais nós podemos dizer a princípio, além disso? Né? Existem outros avanços relacionados a sistema, tá, gente? Na própria BIOS, no setup, a gente consegue configurar alguns sistemas, a gente vai mostrar isso para vocês, que visam segurança, proteção em relação através de sistema na fonte de alimentação. Tá? Esse eu não vou entrar em detalhes, tem vários recursos pequenos aí, que tem os nomes, tudo. A gente vai fazer um apanhado disso aí. Tá? Além desses recursos, através de BIOS, através de setup, que a gente pode regular através de fonte ATX, tem também uma questão em relação a esse cabo que vocês estão vendo aí. Ó. Olha o cabo que hoje tem 24 pinos, né? É um cabo único, certo? Esse é o padrão ATX, é um cabo único. Uma trava aqui lateral, ó, de segurança, ó, essa trava. E se vocês forem olhar aqui o conector, ó, esse aqui é o conector. Ó. Vocês podem ver que os buraquinhos lá do conector, ó, dessa entrada aí, vocês vão ver que um é quadrado, o outro tem a ponta arredondada. Olha lá, ó. Dá para enxergar aí, não dá? Por que eles são assim? Para evitar a conexão errada. E aqui, ó, bem no meio, tem a travinha que vai combinar com aquela trava de segurança aqui, ó, de encaixe, né? É uma trava de segurança porque evita vocês conectarem esse cabo invertido. Não tem como errar a conexão desse cabo. Beleza? Isso aí foi uma evolução que surgiu justamente em relação ao padrão AT. Era importante ter acontecido essa evolução, né? E aconteceu. Tá? Aqui, ó. O padrão ATX, na verdade, é uma evolução deste último, né? Portanto, adiciona melhorias de pontos eficientes do AT. Né? E fica evidente, por exemplo, no conector da placa-mãe. Olha aqui do padrão AT como que era. Ele era assim, e o encaixe era feito dessa forma aqui, ó. Eu pego os dois e encaixo nessa única conexão, um do lado do outro. Certo? Era feito dessa forma. Olha aqui para vocês verem. Não tem trava de segurança. Tá? Posso encaixar um furo sobrando no meio, sobrando no final. Se eu encaixar errado, não vai ficar errado. Certo? Então, não tinha uma determinada segurança. Mas isso não era o pior. Tá? O pior era isso aqui. Ó. Estão vendo aqui os dois cabinhos, um do lado do outro. Né? E as cores pretas, ó, aqui no meio e aqui no meio. Assim era a maneira certa de ligar, de conectar. Certo? Por quê? Olha aqui nessa conexão aqui, ó, esse desenho. Aqui, ó, é 00 volt e aqui é 00 volt. Então, são os fios terra. Tá? O que acontecia antigamente? As pessoas conseguiam esquecer isso e colocava esse daqui para lá e esse outro para cá, deixando os cabinhos pretos nas pontas. E aí eles iam ficar aqui, ó. Certo? E as cores vermelhas,
tá? As cores vermelhas, que é 5 volts, elas iam ficar no terra aqui, ó. E, infelizmente, isso queimava a placa-mãe, certo? Então, muita gente perdia a placa-mãe também devido a essa conexão errada da fonte de alimentação na placa-mãe. E se tivesse alguma coisa a mais ligada na placa-mãe, podia queimar também, certo? Então, assim, é uma situação que precisou evoluir, né? E outra coisa também, só para a gente dar um final aí, nesse ponto aqui, porque depois a gente vai descobrir outras novidades desse padrão ATX, né? Como eu falei com vocês. Antigamente tinha, aqui eu não mostro nesse slide, mas antigamente tinha um botão Power, tá? Esse botão Power, ele é aquele botão que fica na frente do gabinete que a gente aperta para ligar e desligar o computador. No padrão AT, ele não... Eu apertava ele para ligar, e quando eu desligava o sistema operacional, aparecia na tela lá que eu já podia desligar o computador. Ele não desligava automaticamente. Eu ia lá e apertava de novo para desligar. Certo? Isso porque o botão Power ele era independente desse conector aqui. O que hoje no padrão ATX é junto. O botão Power está aqui, ó. Aqui, ó. A tensão dele. Aí, ó. Tá? O botão Power hoje está junto. Ele faz parte. Então nós temos aqui, ó. Certo? E o que acontece? Quando eu ligo o botão Power, eu já aciono a fonte de ATX para ela pedir para a placa-mãe ligar, através do botão Power. E quando desligo, o sistema operacional ele tem a própria fonte tem um sistema de interromper automaticamente. Eu não preciso apertar o botão de novo para desligar. Vocês já sabem disso, né? Quando desliga, o computador ele desliga automaticamente. Isso ficou ótimo, tá? Porque era um terror no padrão AT. Ele era um botão separado, vinha um cabo separado na fonte de alimentação, fora dessa conexão que vocês estão vendo, desse conector da placa-mãe. Eu tinha que fazer essa conexão nesse botão Power. Se eu ligasse errado, ele fechava curto. As pessoas tinham medo de ligar esse botão e danificar tudo. O correto era ligar esse botão fora de qualquer outra coisa conectada em placa nenhuma. Era a primeira conexão que eu fazia para evitar, né, uma queima geral. E aí eu podia, se acontecesse algo de errado, queimava só a fonte, certo? Então, assim, era algo que botava terror, realmente. Mas aí, com a fonte ATX, isso sumiu, né? Isso virou um nada, porque o botão Power está diretamente ligado nesse conector da placa-mãe. E aí, não tem jeito de errar a conexão dele. Eu liguei, a fonte já libera a energia para a placa-mãe, já põe tudo para funcionar. No próprio sistema operacional, quando eu desligo, peço para desligar o sistema, essa informação chega para a BIOS e a BIOS já interrompe a energia e desliga sozinha. Tá? Então, assim, é uma evolução. São duas evoluções que eu falei aqui para vocês, mecânicas. Né? Três, aliás, né? Que é a tensão, esses conectores aqui virar um só para não ligar invertido, e essa questão do botão Power. Tá? São três questões assim mecânicas, né, físicas, e que fazem muita diferença em relação ao padrão AT. E tem os novos recursos, né, recursos de sistema que depois eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Aqui vocês podem ver um padrão de cores aqui, ó. Agora vocês vão saber o porquê que tem essas cores, né, gente? É para diferenciar mesmo, para a gente ter em mente, só de bater o olho já saber. Ah, eu bati o olho lá, eu vi que os cabinhos laranja, eles têm o quê? 3 volts, né? Apesar que tem um lá que é marronzinho lá, que tem 3 volts também, tá? Os cabos que são vermelhos são 5 volts, né? Os cabos de 12 volts, nós temos aí o amarelo, certo? Tem um azulzinho lá também que é 12, só que ele é negativo, certo? E aí vai.
né? Os pretos são fio terra, certo? O do botão power lá, ele é verde com o lilás, né? Que é a voltagem, beleza? Então, assim, a gente consegue memorizar, através do padrão de cores, qual que é a tensão de cada um, né? Fica mais fácil a gente associar a tensão com a cor, certo? Na hora de fazer um teste também, beleza? Então, é por isso que eles são coloridos, né, gente? Correto? E aí nós terminamos a questão de fonte ATX. Aqui está falando justamente sobre a inversão, né, dos conectores e o que pode causar. Já adiantei lá na frente, né, a explicação disso. E aí nós terminamos a questão da fonte ATX. Alguém quer fazer alguma pergunta em relação ao que nós tratamos aí até agora sobre fonte ATX? Não? Tranquilo, todo mundo? Beleza. Então, entramos agora na parte do chipset, tá? O chipset, ele é um componente muito importante, né, gente? Só que ele fica meio que camuflado, porque a gente fala muito sobre processador, memória RAM, placa de vídeo, disco rígido, né? A gente destaca mais esses componentes, sendo que o chipset ele tem uma grande importância, tá, gente? Só que ele, realmente, ele está muito relacionado à placa-mãe, tá? Por isso que ele fica meio que camuflado, porque geralmente eu escolho a placa-mãe que eu vou utilizar e levo junto o chipset, né? Digamos que ele é como se fosse um, assim, não a importância dele, tá, gente? Mas digamos que ele é tipo um cunhado, né? Você tem a sua namorada, você tem a sua esposa ou o marido, né? E aí você leva junto o cunhado, você não escolhe, né? Então, é mais ou menos isso. O chipset você acaba levando junto lá com a placa-mãe que você escolhe, tá? Mas o chipset é muito importante. Vou explicar para vocês o porquê, né? Então, é um componente fundamental para o funcionamento do computador. Beleza. O nome dele, chipset, se refere ao quê? A um conjunto de circuitos integrados, tá? Então, seria o quê? Um conjunto de circuitos integrados fazendo funções juntos, né? E, digamos assim, divide as funções entre eles, tá? São responsáveis, olha só a importância agora, por fazer com que todos os componentes do computador, desde o disco rígido até o processador, possam trocar informações e assim realizar as tarefas. Bom, o que seria isso? Deixa eu adiantar um pouco e depois eu volto. Aqui, ó. Então, nós temos uma geral dos dois. Ó. Na verdade, são dois chipsets. Tá? Um conhecido como ponte norte, e o outro conhecido como ponte sul. Olha só a importância desse componente, gente, desse chip que vem lá integrado na placa-mãe. Eles fazem o tráfego, gente, o tráfego de informação, a comunicação entre todos os dispositivos entre si. Eles são, na verdade, os próprios barramentos. Eles controlam os barramentos. Tá? Por isso que eu estou falando para vocês que aqui nós iniciamos um assunto e depois a gente vai concluir naquela aula de barramentos. Porque são eles que são responsáveis pelo controle desse tráfego de dados, dessa troca de informações entre os componentes, tá? E essa comunicação entre eles também. Né? Controla esses barramentos. E aí eles são divididos em dois, nós vamos descobrir o porquê. Mas a princípio, só olhando assim, ó, vocês vão ver lá o ponte norte, ó, eles fazem o controle de trocas de informações. De quem? Memória RAM, processador, o slot PCI Express e o slot AGP, que são os slots para quem? Para a placa de vídeo. Tá? Já o de baixo, o ponto sul, ele faz a comunicação do restante, que é o que? Dispositivos on-board, dispositivos de entrada e saída, os outros slots mais comuns, portas USB, serial, paralela, todas as outras portas, todos os outros barramentos de comunicação fica por conta do ponte sul. Beleza? Então, é ou não é importante esse chipset, gente? Né? Ele é importantíssimo. Tá? Então, vamos lá, dando continuidade. Então, o chipset ele é dividido em dois componentes principais. O ponte norte, igual eu acabei de falar,
que é conhecido como North Bridge, sendo como que lê, né? Para mim eu leio como North Bridge. E o ponte sul, que é o South Bridge, né? Então seria o ponte norte e o ponte sul. Na foto aqui nós estamos vendo, ó, esse é o ponte norte, e esse é o ponte sul. Como que eu sei que aquele lá é o ponte norte e o de baixo é o ponte sul? É igual eu mostrei a imagem agora para vocês lá. O ponte norte, ele controla quem? Memória RAM, olha o socket da memória aqui. Processador, olha o socket do processador aqui. E a placa de vídeo que está aqui, ó, do lado do processador também. Isso significa o quê? O ponte norte está próximo, está no meio de campo ali, ó, entre os três componentes de cima. Processador, memória e placa de vídeo. Já o ponte sul, ele está aqui embaixo, ó, próximo a quem? Aos slots restantes, ok? Bateria aqui embaixo. Nós temos aqui portas para HD, né? Temos o que mais aqui? E outras portas de comunicação mais que tem aqui por perto, tá? Essas entradas aqui, só que essas aqui já fica para ele também. Tá um pouquinho mais longe, né? Mas fica para o ponto sul também. As portas de entrada fica para fora do gabinete, né? Para periféricos externos. Beleza? Então é isso. Essa foto do lado direito, eu coloquei somente para vocês terem uma noção da evolução, tá? Isso aqui é uma placa mãe antiga, quando os circuitos integrados começaram a dominar, né? Passaram a fazer parte dessas placas mãe de antigamente. Então, essa aí é uma das primeiras placas mãe da nova era. Isso aí era até padrão AT, essa placa, tá? Vamos ver a conexão aqui da fonte, onde que ela está aqui. Não estou conseguindo enxergar aqui não, mas ela é um padrão AT, essa placa, tá? E esse padrão AT, vocês podem ver aqui, ó, tem os slots ISA, né, slot de expansão, tudo ISA, tá? E tudo através de circuito integrado, só que eles eram encaixados. Com as perninhas aqui, ó, era mais fácil o encaixe e o desencaixe. Mais fácil assim, não era soldado. Porque para encaixar isso aí, para desencaixar e encaixar de novo, sem tortar uma perninha que era super sensível, você passava uma dor de cabeça imensa. Esse conjunto aqui embaixo, ó, que vocês estão vendo, era a memória RAM da época. Olha como que era diferente a memória RAM. Né? E tudo era através de circuito integrado. Dá para vocês verem. Tudo circuito integrado encaixado. E o que está mostrando com a seta vermelha aí, ó, são funções de chipset, só que era tudo através de chip espalhado na placa. Gerador de clock. Olha o processador, era encaixado também, ó, igual um chip. Controlador de barramento. Então era tudo funções espalhadas na placa, gente. E vários circuitos integrados. Então, assim, na foto, essa placa tá igual ao outro tamanho aí. Só que só na foto aí, tá, gente? Para caber no slide. Mas essa placa do lado direito, ela era lotada de circuitos integrados. Então, ela tinha um tamanho umas 2 vezes mais do que, até mais, do que as placas de hoje. Né? Então, as placas de hoje, igual o chipset, são 2 circuitos integrados super avançados que concentra neles todas as funções que antigamente era espalhado em circuitos integrados. Né? Então, olha só a evolução tecnológica. Eles pegaram, a princípio, passaram tudo a circuitos integrados para virar o microcomputador. Eles conseguiram diminuir muito a placa, passando tudo do jeito que vocês estão vendo aí, em circuitos integrados. Né? Que era um circuito que era encaixado. Né? Depois, com a evolução, né? Continuando a evolução tecnológica, aí passaram todas as funções espalhadas em circuitos integrados em circuitos únicos, do tipo processador, né? Que é super avançado hoje, e o chipset, que é o segundo, né? Circuito integrado mais avançado numa placa mãe. Tá? Então, aí, simplesmente estou mostrando isso, essa diferença de tecnologia, de avanço tecnológico. Tá? Só para a gente ter em vista essa curiosidade. Né? Então, falando sobre
Agora, o ponte norte, que é o North Bridge, né? O ponte norte ela fica responsável para controlar todos os componentes rápidos do computador. Então, ele é mais avançado do que o sul, né? Ele controla a comunicação, né? A troca de informações de quem? Processador com a placa de vídeo, no caso, os slots dela, né? Que era o AGP e o PCI Express. Hoje é mais o PCI Express, né? O AGP não se fabrica mais. E a memória RAM, tá? Então, aí nós temos uma ilustração aqui, ó. O chipset aqui no meio e os barramentos de memória, né? Barramento dos slots PCI Express e AGP e o barramento de processador, né? Barramento local. Barramento local quer dizer o quê? É a comunicação externa do processador com os outros componentes. Tá? Então, aí nós temos essa ideia agora. O ponte norte controla essa comunicação dos componentes rápidos, né? da placa-mãe. Certo? Dando continuidade aqui. Aqui novamente, né? Ó, ponte norte e o ponte sul. Isso já é uma placa mais nova, né? E aí a posição deles é. Olha só essa placa aqui. O ponte sul aqui, ó. Isso aqui é a conexão de HD, né? As portas de entrada. Olha a bateria aqui. Ela controla essa comunicação da bateria com a BIOS, né? Ela controla também a BIOS. Olha os slots aqui embaixo. Então, ela controla toda a parte de baixo aqui, ó, da placa, né? Enquanto o ponte norte ali em cima são as memórias aqui em cima, socket de memória, processador, né? E as placas de vídeo aqui, ó. Que é só esse slot aqui. Beleza? Então, aí nós conseguimos desmembrar, né? Entender essa função do chipset. Como que é tão importante, tá, gente? Legal? Então, o chip norte, né, faz com que ele solicite informações do disco rígido que está no ponte sul. Ou seja, o ponte norte e o ponte sul eles precisam também se comunicar um com o outro, tá? Tem essa comunicação entre um e o outro. Para interligar, né, ambos os componentes. Tem um tráfego todo aí de informações, igual eu mostrei naquele desenho lá. Ó. Olha lá. Tem uma comunicação entre os dois também, né, para interligar todo mundo. Beleza? E aí carrega para a memória, né? Dividida, que será processado entre a CPU, que é o processador, e o GPU, que é a placa de vídeo. Tá? GPU é a unidade de processamento gráfico, por isso que chama GPU. Ela tem o seu próprio processador. Né? Quando não é off-board, não é pelo slot, aí a própria placa-mãe vai ter um circuito integrado ali, que vai ter esse trabalho de GPU, certo? Fazer esse processamento. Mas aí praticamente junto com o processador. Né? Então, é isso que nós falamos sobre sobrecarregar o componente. Né? Aí, no caso, se tiver a placa de vídeo, divide. A própria placa de vídeo tem a sua GPU e o processador é o processador e a memória manda informação, os dados para qual vai